Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Vida Continua. Tudo espero que estejam acompanhando, gostando, estudando conosco e tendo esse prazer que eu e Thelma estamos tendo, né, de rever, de reestudar esse livro, tantos aprendizados, a forma que há muitos anos atrás a gente não percebia, que hoje estamos percebendo. Não é isso, Thelma? Bem-vinda, Thelma. Obrigada, é isso mesmo, Márcia. Esse livro nos traz assim reflexões profundas a respeito da nossa própria vida, dos nossos relacionamentos. Às vezes eu fico me vendo em alguns personagens, não sei se acontece com alguns, e principalmente hoje a gente vai pensar sobre isso, né? E muito interessante essa relação que a gente. O objetivo é esse mesmo, né? Trazer os ensinamentos para a nossa vida. Mas vamos fazer aquele resumo? Vamos Exatamente. aproveitar. Vamos lá ver o capítulo 18, que foi o anterior, né? Vamos relembrar, então, com os nossos amigos, aquele resuminho que a gente gosta de fazer, né? Nos situando aí no capítulo, para entrarmos no capítulo de hoje, né? A gente viu aí na semana passada, no último programa, que havia aquela situação bem delicada envolvendo aí a Evelina e o Fantini, principalmente a Evelina, né? Em relação ao Caio, porque, na verdade, ela não encontrou o que ela esperava, né? Ela não encontrou aquela situação lá na casa, que eles estão retornando, né? A casa onde ela viveu, lá no Guarujá, e ela não encontrou aquele Caio que ela pensava, que ela idealizava na sua mente, na sua memória, no seu coração. Ela encontrou uma situação bem diferente, né? E apesar daquela falta de sintonia ali do Caio, apesar não, por causa dessa falta de sintonia, o Caio não percebeu que ela adentrava ali no ambiente, né? Isso aí foi mais uma situação para ela ficar sentida, né? Mas por que aconteceu isso? Porque os dois não estavam vibrando, né, na mesma sintonia, né? Então, ela fica decepcionada com as revelações que o Caio está fazendo, junto da Vera, né? A própria atitude do Caio. E depois, não sei se vocês lembram, quando ela observa ali os retratos, que já não tinha mais a fotografia dela, e já constava ali a fotografia de outra moça, e ela também percebe o colar, né? Que o Caio tinha dado para ela de presente no pescoço da Vera. E a maior revelação, vamos dizer assim, que houve nesse capítulo foi saber quem era a Vera, né? A Vera, aliás, o Fantini ficou muito decepcionado com isso, né? A Vera era é a filha do Fantini. Exatamente. E aí, isso foi uma dor muito grande para o Fantini, porque ele tem uma amizade muito grande com a Evelina, e vê que a filha foi a causadora daquela situação toda ali, né? A gente fala causadora, mas sabe que isso aí é a realidade da vida, né? Enfim, Exatamente. O capítulo terminou justamente com essa conversa ali, né, deles dois, mostrando o pai conversando com a Evelina, né, perguntando para ela se ela entendia a dor dele, tudo bem. E aí eles seguem, a gente hoje vai acompanhar isso, né, eles vão seguir, dando continuidade aí a esses fatos que eles estão percebendo e assistindo, né? E acredito que hoje vai ser bem doído para o Fantini, né? Que agora vai ser a vez dele. Exatamente, a visita agora é dele, né? É dele. Mas a gente sabe, né, Márcia, que isso são dramas da vida, né? Isso acontece conosco, com a nossa vida, com a nossa família, com a família de amigos, com a família de outros. A gente vai vendo que tudo é possível, né? Todos nós estamos aqui para esses são dramas. encontros e desencontros. Né? São dramas que envolvem a nossa vida. E é bom a gente refletir para quando a gente se deparar com uma situação dentro da família, dentro de algum outro núcleo, a gente não ficar se sentindo vítima, né? Por que eu? Né? Por que acontece? Nós não somos vítimas, né? Estamos todos juntos e misturados.
É isso aí. Então, vamos lá? Vamos lá, então. Olá, Ricardo, também bem-vindo aqui conosco. Então, nós vamos começar hoje o capítulo 19, a primeira parte. Então, revisões da vida. Então, a gente sabe, como a Thelma falou, e o casal, o Caio e a Vera, estavam saindo de casa para ir para o Guarujá, onde a mãe da Vera está, para fazer uma visita, ver como é que estavam as coisas. Foi quando até o Ernesto olha e fala, Evelina, Evelina, né? Quando ele vê eles saindo do carro, no carro diz, essa moça é a Vera Celina, minha filha. Uhum. Então, nós vamos agora, então, para o capítulo 19, parte 1, Revisões da Vida. Os dois amigos desencarnados ignoravam como definir a estupefação que os empolgara. Quer dizer, aquele drama que estava diante deles ali, né? Fantini ficou desarvorado, recordou-se num átimo, quer dizer, num instante, da casa rústica que possuía na praia, e, sem pestanejar, convidou Evelina a tomarem junto o carro acolhedor na poltrona traseira. Então, eles entraram no carro que estava Vera e o Caio. Foram no banco de trás. Amargas conclusões passaram a dominá-lo. Então, aquela era a jovem a quem tanta vez se reportara a senhora Serpa, Vera Celina, sua própria filha. O alto começou a deslizar e lágrimas grossas lhe molhavam a face. A partir daí a gente vê praticamente o Fantini chorando o tempo todo, né? A companheira, como a reconfortá-lo sem palavras, segurou-lhe a mão num gesto de carinho, percebia-lhe a dor de pai. Então é isso que a gente vê, né, Thelma? Ali ele diante daquela cena, aquele choque, né? E a gente vai ver ao longo do capítulo ele pensando no Ribas, dando razão ao Ribas, por que o Ribas demorou que eles viessem à Terra ver seus parentes, não é? Eles estavam querendo vir um bom tempo antes, né? E ele sempre protelando. E aí a gente vê, né, que os espíritos sabem do que nós precisamos. Ele ainda não estava preparado. Houve tanto sofrimento agora, imagina se fosse antes. Né? Exatamente. E como é que ele poderia reagir, né? Vamos ver agora se o Ernesto está pronto para tudo que ele vai encontrar, né? Vamos lá. Ele fitou-a pelo véu do pranto e disse apenas, entende como sofro? Acalme-se, sussurrou Evelina compassiva, somos agora mais irmãos. Quer dizer, cada vez ela está dizendo ali como nós estamos mais ligados, unidos, ligados. Transcorridos alguns momentos sobre a arrancada, os ocupantes da frente iniciaram a troca de impressões quanto à banalidade da marcha, até que um e outro assinalaram mentalmente a influência dos acompanhantes invisíveis. A gente já comenta, né, Thelma? Lembrando-se as súbitas de Evelina, a rival arriscou uma alegação. Caio, às vezes cismo indagando de mim mesma se você não é um apaixonado pela memória da sua esposa. Eu era o que faltava. Sempre ouço em torno dela as melhores referências. E aqui a gente vê, né, Thelma, que como os espíritos, de alguma forma, eles influenciam a gente, né? Porque eles estavam conversando banalidades. De repente, os dois ali foram influenciados, que veio a lembrança, pelo menos da Vera, a Evelina. Né? Isso é bom para a gente lembrar lá no Livro dos Espíritos, quando fala na questão 459, né, se os espíritos influenciam na nossa vida, eles dizem que muito mais do que nós podemos pensar. E a gente vê aí, por que surgiu do nada esses questionamentos? Né? A gente vai ver que ela pergunta sobre a Evelina, ele pergunta sobre o pai dela, o Ernesto. Então, são questões que a gente começa a pensar, né? Você vê que eles entram aí no banco de trás do carro, né? Estão lá sentadinhos, e é assim que os espíritos nos acompanham, né? Estão junto de nós, né? Estão junto de nós, e a gente, né, nem sente. E daí a necessidade do cuidado de nós estarmos pelo pensamento. Como é que eles estão captando a presença deles? Pelo pensamento. Apesar de não verem, ele não sente a presença da Evelina assim para ele visualizar, mas inconscientemente.
E nem como se estivesse ouvindo nada, é só algo que fica ali na mente deles e É um aí radarzinho, né? É eles como se vão fosse um radar. captando isso, É. eles vão captando. Então, por isso que é importante a gente ver como é que estão os nossos pensamentos, como o Thelma falou, porque às vezes podem estar no banco de trás espíritos não bons, Dentro né? da nossa casa, a gente atrai os Isso, espíritos, às vezes claro, espíritos que estão mal intencionados, de repente está tudo bem, né? Aí acontece uma briga, uma discussão. Olha aí, pode ser exatamente, essas sintonias que a gente tem afinidades e atrai, né? exatamente. Então vamos lá. Aí o Caio fala para ela, né? Porque ela pergunta como é que era, né? Como é que era a Evelina? Aí ele fala, ela não era má. Aí ela fala para ele, e você não tem saudades? Não a sente no coração? O Caio riu e brincou, né? Quer dizer, pilheriou ali, né? Não tenho vocação para conviver com os mortos. Não digo isso, ela fala para ele. Eu quero falar da sua mágoa natural ao perdê-la. Você sabe que Evelina estava morta para mim, muito antes que o médico lhe atestasse o óbito. Em muitas ocasiões, surpreendo-me ao analisar-lhe o retrato, ela fala, né? Aquela fisionomia doce, aqueles olhos grandes e tristes. Impossível que você não houvesse casado por amor. Ele fala, sim, casei-me por amor. No entanto, a vida tem suas sequências. Primeiro a paixão e muitas vezes depois o desinteresse. E aí eu lembro aqui, Thelma, que a gente conversou sobre isso quando o Ribas estava preparando os dois para a visita, que a gente falou, né? De que forma que os espíritos às vezes fazem com que a gente encontre uma outra alma que nós vamos precisar nos ajustar com ela. E nós falamos sobre isso no casamento, né? Que surge aquela paixão, mas que depois manter e transformar isso em amor é um desafio, né? Nós conversamos É. sobre isso. São almas que não estão assim preparadas, e como você falou, para essa vivência, né? Essa convivência, porque no caso aí a gente vai ver que ele perde o interesse logo depois que ela vai perder o bebê, né? Ele Então vai falar isso aí, né? Pois é, é ele até muda tudo. uma atitude até um pouco assim insensível dele, porque ele não se coloca no lugar dela, ele não é parceiro, né? Porque a gente às vezes convive com uma pessoa, mas não tem aquele companheirismo. E lembra que o Exatamente. irmão Ribas também falou que afinidade é tudo, né? Então é preciso dessa afinidade de gostos, de em tudo, né? Precisa dessa afinidade de corações, de sentimento, para poderem se realmente Entrosar. sobreviver essas situações da rotina. Porque viver a rotina não é fácil, né? Exatamente, exatamente. E os problemas acontecem, e aí é que nós somos testados quanto, né, Exatamente. na nossa vida conjugal, seja de que forma for, com os desafios dos problemas da vida, que a gente vai testando a nossa capacidade de amar e de continuar aquele relacionamento, né? Então vamos lá. E aí a Vera pergunta para ele, mas você pode precisar o motivo pelo qual se desencantou? Aí ele fala, você quer saber? Sim. Bem, guardava a ambição de ser pai. Evelina, porém, era fraca, doente. Creio que carregava taras de família, quer dizer, ele acha que carregava alguma doença já de família, né? Enquanto não abortou, não lhe viu os defeitos. Entretanto, depois que se revelou enferma e incapaz, o laço do casamento se fez para mim pesado demais. Nos últimos tempos da vida, era uma mulher rezadeira e chorona. Ao fim de uma risada franca, disse: o remédio era inventar viagens para estar com você. A senhora desencarnada apoiava-se mais fortemente em Ernesto, buscando escora para suportar com Denodo semelhantes irreverências. Quer dizer, o Caio ali, a gente não pode esquecer que eles dois estão atrás escutando tudo, né? Escutando tudo. Imagina como ela se sente, mesmo Exatamente, desencarnada, né? Porque ela não pode reverberar ali para ele, mas ela está sentindo no coração ali como se estivesse sendo pisada, né? A dor exatamente. da verdade que ela
Você vê, ela viveu o tempo todo, ela não captou isso, ela não entendia isso, que ele pudesse ter esse tipo de sentimento, né? Que, na Exatamente. verdade, eu penso que, não é dito isso na história, mas pelo desenrolar da situação, quando ela vai para a cirurgia, ele já estava nesse processo todo, né? Já, né? De Não, desencanto. né? Na verdade, porque eu acho que antes da cirurgia ela já percebia a presença da Vera, né? Pois é. Ela já sabia por causa das manchas que ela via no Dos lenço, beijos de batom, que ela dizia ali naqueles ele já, né? guardanapos, né? Exatamente. Enfim, Depois, eu acredito que depois do aborto, né, mas que foi espontâneo, ele começa a mudar, né? Mas uma coisa é você imaginar, outra coisa é você escutar da própria pessoa. Com certeza, Dói né? bastante. É isso. Então, vamos lá. Vera, dando a ideia de quem não desejava descambar para o desrespeito, desviou o rumo da conversação, perguntando: Caio, não poderemos, por nossa vez, sonhar com uma casa enriquecida de filhos? Ele falou que ele queria filhos, né? Então ela está aqui, e como a gente já viu no capítulo anterior, que ela pergunta para ele no sentido de quando é que a gente vai casar? Porque ele já está ali com ela e enrolando, né? E aí ela fala disso, né? Porque se já não teria filhos. Ele lançou-lhe rápido, mais expressivo olhar, furtado ao volante, e contestou: Depende. Depende de quê? Quanto a casar, sei que nos casaremos, mas pense, Vera, negócio de criar filhos não é brincadeira. A saúde de sua mãe não me encoraja, aquelas manias, aquelas crises. Qual se fora sacudido pelos pensamentos do sogro, desencarnado, a se lhe projetarem na mente, partindo da retaguarda, Serpa contrapôs. Que me diz de seu pai? Mais uma vez vemos aí agora o Fantini influenciando o Caio para saber a opinião da Vera sobre o pai, não é? E a questão dos filhos, né? Ele falando ali, né? De ter E a filhos. Vera muda de assunto assim também, como se estivesse percebendo a dor da Evelina, né? Não estava fazendo bem aquelas conversas, ela muda de conversa. E aí o Exatamente. Caio traz a questão aí para ver o lado dela, né? Como é que ela se sente diante da situação do pai. E Vamos ver mais o um que. detalhe também que a gente vê aí agora até me fugiu, mas é a questão de falar dos filhos, mas não era isso que agora fugiu, gente, me desculpem, mas fugiu, mas eu ia fazer um outro comentário, daqui a pouco eu lembro, vamos lá. Vamos continuar, Ricardo, então. A jovem perspicaz lembrou-se imediatamente de que o genitor encontrara a morte em condições idênticas da senhora Serpa, mas, temendo falar nisso, mentiu com intenção, asseverando: Meu pai era um homem robusto, de saúde impecável, sempre moço. Passava para muita gente como sendo meu irmão. Olha aqui, ela ficou como. Lembra que o Caio fala na outro slide que achava que a Evelina devia de ter uma doença de família. E Uhum. aí, né, se ela fala alguma coisa que o pai morreu com a mesma doença que a mulher dele, ele já vai falar: bom, não vou querer ter filhos com essa mulher, Mesmo. por aí. E agora eu lembrei que a gente, quando ele fez os comentários da mãe dela, então, para a gente lembrar que no capítulo anterior ele fala que a mãe dela estava louca e que ele já não estava aguentando mais, que queria que a Jack se internasse a mãe, que já tinha vivido o suficiente, que agora estava na hora deles dois viverem a vida deles. Então, era isso que eu queria lembrar. Bom, então aí ela vai falar do pai, né? Então, dizia que parecia até irmão dela, né? E aí ele pergunta o que lhe teria marcado o fim. Operou-se de umas verrugas sem importância e não teve o cuidado preciso. Antes da cicatrização perfeita, começou a cavucar no jardim, cortou-se e adquiriu a infecção que o levou. Aí ele perguntou: tétano? Ela disse: isso mesmo. Psiquicamente, então, como é que ele era? Ele ficou curioso. Um homem muito inteligente e, às vezes, folgazão, qual você mesmo, embora tomasse a vida muito a sério. Quer dizer, ela fala assim, olha, ele era bem ali parecido, mas olha, ele levava a vida mais a sério do que você, né?
E ela mente para ele, né, o motivo da morte do Fantini. É verdade. Mas ela visando essa questão aí do Caio, que está observando a questão familiar, né? A história familiar, que na verdade é desculpa dele para ganhar um tempinho, né? Porque aí ele não estava com intenção de casar com a Vera ainda, né? E Muito menos ter filho. não, aí ele não tem esse caráter, não está com esses planos, né? Mas é Exatamente. isso. Agora ela vai fazer essas emissões mentais aí em relação a ele, né? Ao Fantini. Ao Fantini, que também ele vai sofrer com os comentários, né? Na verdade, quando eu estava estudando esse capítulo, eu estava pensando, a gente convive com as pessoas, às vezes a vida inteira, e a gente não conhece, né? Porque nós não conhecemos nem a nós mesmos. E as pessoas, às vezes, trazem situações que a gente fica pensando assim, meu Deus, era isso que ela pensava de mim, né? E vai ser uma surpresa grande para ele também, né? Vocês vão ver aí agora como ela vai contar o que era o pai Ernesto. Pois é. Né? Ela na visão de filha. É isso. Sim. Então, vamos lá. Quer ler um pouquinho, Thelma? Quero sim. Compreendo que ele terá tido por você uma afeição toda especial, filha única, o Caio falando para ela, né? Então ela diz, engana-se. Meu pai, de certo, que me estimava, mas era corretor de muitas atividades, ocupadíssimo, quase sem tempo para casa, a não ser a criatura providencial do ponto de vista econômico que se esmerava para que o dinheiro não nos faltasse. Como pai, não me lembro de algum dia em que sentasse ao meu lado para ouvir-me ou aconselhar-me em assuntos do coração. E nos meus casos de menina, bem que precisei, mas não dispunha de uma hora ou outra para isso? E ela diz, pelo menos o que dizia, era o que ele dizia, né? Nunca pude contar-lhe nem mesmo meus problemas de colégio. E aí, né, Márcia, a gente fica pensando quantas vezes a gente também alega não ter tempo para ouvir os filhos, né? Exatamente. Quando chega aquele filho, mãe, quero te falar contar uma coisa que aconteceu na escola, a gente diz, fala depois, né? E depois aquilo a gente esquece de retomar. E são situações, atitudes tão simples, mas tão importantes para os nossos filhos, né? Ouvir, exatamente. Deixar eles falarem, né? Abrir o coração. No caso aí, a gente entende que ela era uma jovenzinha, né? Exatamente. Onde começa a surgir os conflitos, as dificuldades, né? Então, a gente tem que pensar nessa situação. E outra coisa que me chamou atenção foi esse fato dele, como diz, materialmente, ele provia tudo. Ele fala isso quando ele teve aquela conversa, se vocês lembram, com o Ribas, né? Em separado, ele e a Evelina, quando eles vão para aquele instituto de tratamento, ele fala que materialmente ele as deixou muito bem, tanto a filha quanto a esposa, que elas não teriam problema pelo resto da vida com as questões materiais. Ele conta isso lá. Mas ficou em falta as coisas do coração. Exatamente, né? A que preço ficou, né, deixá-las tão bem materialmente? Pois é, e a gente às vezes se pensa muito nisso na nossa vida, né? Eu não deixo faltar nada, eu dou o melhor colégio, ele tem tudo que quer, né? Materialmente, mas não tem a nossa presença, não tem a nossa atenção, o nosso afeto, né? E a gente até aconselha, né, aqueles queridos que estão nos ouvindo, olhar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é honrai vosso pai e vossa mãe, e a partir do item 9, quem nos fala, que é na ingratidão dos filhos e os laços de família, vocês vão ver uma dissertação de Santo Agostinho falando para a gente qual é a nossa missão como pais. Então, o quanto que vai ser cobrado de nós não cumprirmos direito à nossa missão. Então, é importante darem uma olhada, uma lida, para a gente refletir o que fazemos com nossos filhos, nossos netos, e por aí vai, né? As nossas responsabilidades. E, na verdade, a primeira infância, né? A segunda infância
e a terceira, né, digamos assim, que não é uma infância, mas é uma pré-adolescência, são os períodos que os filhos mais precisam de nós, porque, veja bem, reencarnou, trazem as suas injunções, trazem as suas dificuldades, eles precisam de um orientador, não só orientador, exatamente, mas um condutor ali que vai ajeitando, ele vai percebendo que é amado, né? E a falta disso, às vezes, vai trazer problemas futuros, às vezes na adolescência, até na questão adulta, na fase adulta, porque ela já tá ela adulta. já é adulta e a gente vai ver que ela vai continuar relatando até o papel da Exatamente. mãe, do Isso. quanto a falta dos dois, tanto do pai quanto da mãe, e que deixaram marcas nela, disso que Thelma está falando. Ela, como adulta, ela tem marcas, né? Não sei se chegaram a ser traumas, mas ela tem marcas dessa educação, desse carinho que ela deixou de ter dos pais. Né? E atenção, Precisamos carinho e olhar atenção. com mais carinho, né? Exatamente. Vamos lá, então. Vamos. Então, Fantine escutava, acusando-lhe, humilhado, né? Ele ali se acusava, abatido a confessar para si próprio que daria quanto fosse possível, a fim de voltar atrás. Quantas vezes a gente pensa isso, né? Ah, se eu pudesse voltar atrás, não faria isso novamente, né? E de modo a ser para a filha o pai afetuoso, vigilante, que não buscara ser. E o diálogo prosseguia. Certamente, em compensação, o Caio diz para ela, você contou com carinho materno. Também não, diz ela. Desde cedo percebi que minha mãe é irritadiça, desanimada, gosta de estar só, conquanto não me negue atenção. Até hoje manda que eu me decida em tudo por mim mesma. Ela e seu pai viviam bem, aí ele quer saber como é que era o relacionamento dos dois. Nada disso. Minha mãe, aos meus olhos, sempre pareceu tolerar meu pai, sem amá-lo, embora se esforçasse diante dele para mostrar o contrário. Então, aqui a gente tem duas situações, né? A queixa do pai e agora a queixa da mãe, porque a mãe também, ela não tinha tempo, né? Gostava de ficar sozinha. Eu me vejo, às vezes, nessa situação, é por isso que eu estava... A gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, até no momento de estudo, né, de reflexão, você quer ficar sozinho e você esquece que o outro precisa de você, que o outro, né, precisa da sua atenção. Às vezes, estar junto numa mesa de lanche, né, conversando, rindo, brincando, mas é um momento especial. E a gente tem que ter, assim, uma percepção muito vigilante. Uma vigilância, uma sensibilidade de conseguir organizar o nosso dia, que tenha tempo para tudo isso. Mesmo que nós estejamos envolvidos com questões doutrinárias, né? Estou falando isso para mim. A gente tem que arrumar tempo para o outro, para aquele que está ali solicitando um pouquinho de atenção, né? Então, a gente tem que estar disposto a isso. No caso, a mãe não gostava de estar nesses momentos e ainda falava com ela, você tem que resolver sozinha. Quantas vezes a gente fala, né? Fala isso, você que sabe, resolve aí, que você resolver, você que tem que saber. A gente não vai tomar as decisões pelos filhos, não é isso. Mas a gente pode sentar junto, conversar, tentar mostrar todas as possibilidades para que permita que ele tome a melhor decisão. Não estamos aqui falando dos pais tomarem as decisões pelos filhos, mas de ajudá-los no amadurecimento para que tomem as melhores decisões. E, nesse caso, a Vera se sentiu sempre sozinha, sempre decidindo por conta própria. E talvez na dúvida, será que tomei as melhores decisões? Nunca tive um apoio, uma ajuda de ninguém para me dizer, olha, esse caminho ou esse caminho, né? Enfim. E um conselho, né? Porque nessas horas que a gente tem a oportunidade de colocar as nossas sementes, né? De dar a nossa opinião, de dar a pessoa perceber que nós estamos juntos, né? Exatamente, seja para que lado for, né? Seja para que lado for. Importante. Vamos lá. Vamos lá. O infeliz chegava a perceber, quer dizer, o marido, né, o Fantine, percebia que ela tinha esse sentimento, demonstrando uma coisa e sentir outra, tornou o Caio galhofando. Acredito que não, diz ela.
Como explica você a perturbação da velha? Ele ainda fala uns adjetivos pejorativos, né? Depois que ele se foi. Não será isso a dor de perdê-lo? Quer dizer, será que ela não se desequilibrou por causa da perda do marido, né? Então, ela justifica, dizendo, duvido. Assim que meu pai morreu, ela foi tomada de terrível transformação, como se o odiasse às ocultas. Queimou-lhe os objetos de estima, quebrou o relógio de bolso, rasgou-lhe os retratos. Imagine, nem orações quis por ele. E foi piorando, piorando. Agora que, nós, como nós sabemos, recusa tratamento. Isola-se, fala sozinha, ri, chora, lamenta-se e ameaça o silêncio e a sombra, julgando ver e ouvir os mortos. Estranha situação, diz ele. Então, esses comportamentos, né, que ela está tendo aí faz com que ela vibre numa sintonia que realmente ela vai ter essa companhia aí de espíritos, né, que estão na mesma vibração aí, vai mesmo. Então, é complexo. Em complexa a situação dela, mas é curioso como a filha, ainda com Ernesto encarnado, quando o Caio pergunta da vida dos dois, ela fala, eu acho que não, porque para mim ela não gostava, né? Isso ela está falando antes dele desencarnar. Então, assim, como que o Ernesto, ouvindo tudo isso, que ele está no banco ali de trás, né? Eles estão juntos, ele está se sentindo, mas como ele nunca percebeu coisas que a filha, que não, né, ele que estava ali vivendo muito junto com a esposa, não percebia. E a filha percebia sentimentos dela em relação ao pai, que o próprio marido não percebia, né? O próprio pai não percebia. E a gente sabe, Márcia, que amor é convivência, né? Exatamente. Amor é convivência. Quanto mais a gente convive, mais a gente funde esses elos. Vê aí que o Fantini, com a Evelina, ele está apertando os laços do afeto aí com ela por causa de quê? Da convivência. Então, ele foi se afastando da família, né? Da esposa. E aí teve consequência de vários ângulos aí. No caso dela, ela já começando a sentir uma certa distância, ao mesmo tempo raiva, né? Revolta, sentimento de desprezo em relação a ele. E que reverbera quando ele desencarna, que ela tem essa atitude, né, de raiva. Mas a gente vai ver por que ela tem essa raiva. Ela tem isso. Bom, nós vamos para o nosso último slide. Vamos lá. Embora reconfortado pela simpatia de Evelina, Ernesto dava curso às lágrimas, ele continuava ali, né, choroso. Guardava os apontamentos da filha, qual se a desconhecesse até então. Verdade que não fora homem de explosões afetivas. Entretanto, nem de leve supunha fosse detestado no lar. Teria a jovem razão? Por que se teriam alterado as faculdades mentais de Elisa? Elisa é a esposa do Ernesto. Que haveria ocorrido naquele longo pedaço de ausência? Quer dizer, a ausência que ele estava no mundo espiritual, né? Os 2 anos que ele passou. Enquanto os dois desencarnados se identificavam sob rigorosa análise naquele retrospecto, esvaiu-se o tempo e o carro fez parada ali no ponto terminal. E aí eles vão parar em frente a essa casa singela lá da praia, onde eles estão indo em direção, né? Então, é uma situação nova que eles vão vivenciar aí, mas ele, no pensamento, ele está aí pensando, né? Por que será que a menina tem razão? Ele conviveu esse tempo todo, ele nem imaginava que ela tinha esse pensamento a respeito dele, né? Na verdade, os homens, não querendo criticar os homens, mas os homens são meio desligados, né? Não percebem tanto. A mulher eu acho que a mulher é mais sutil nessa coisa de perceber, de analisar. Nem sempre os homens gostam de fazer isso, né? Então, alguns dizem assim, não é bem assim, né? Mas, enfim, o Ricardo deve estar dando a opinião dele aí por trás das câmeras. Mas eu acho que ele teve essa falta de percepção ali, né?
porque cada um de nós temos o nosso lugar, né? E a gente fazia esses questionamentos, né? Como é que ela me vê como pai, né? Porque ele sempre ausente, ele não podia imaginar que passasse pela ideia dela aqueles comentários, né, a respeito dele. E assim, e é como você falou, ele sempre ausente, era difícil que ele mesmo percebesse qualquer coisa, né? Como a vida dele, mesmo quando estava em casa, provavelmente os pensamentos continuavam preocupados com o trabalho, com as questões do dia a dia dele, né? Que ele era sempre cheio de muitas tarefas. Ele também não parava para perceber se a esposa estava ali, ao lado dele, feliz, satisfeita, a filha. Ele também não. Então, agora vocês imaginam ele sentado ali junto deles, ouvindo todas essas declarações da Vera, sua filha, sobre sua mãe, Elisa, e o seu pai, Ernesto, né? Então, imagina o choque que está, né? Que se a gente se colocar naquela situação, vendo os nossos filhos falarem sobre nós. A gente, às vezes, passa a vida, né, pensando no trabalho, nas aquisições materiais, no que vai trazer para sustento, né, o concurso que vai fazer, né, o mestrado, sei lá o que a gente quer conseguir alcançar, e esquece de participar, né, da vida em família, né, porque exatamente. Esse companheirismo, essa rotina que nos une, essas coisas, esse trelelê cotidiano, né? Que é muito importante. Que é muito importante para a nossa vida, né? Saber o que fulano gosta, o passeio que o filho prefere, a comida que ele prefere, né? Os gostos, as coisas simples, mas que traz sabor à vida, né? Isso que a gente tem que pensar quando a gente fala e dar valor, em encarnação, né? Valorizar, isso aí. Valorizar tudo isso, porque nós estamos aqui justamente para isso, né? Para crescermos junto, para um ajudar o outro. Então, essa é a nossa missão aqui, como pais, maridos, esposos, filhas, companheiros, irmãos. Nós estamos aqui para conviver e para crescermos juntos, né? Verdade. Então é isso. Olha, agora nós vamos parar aqui. Na semana que vem, agora o Ernesto vai entrar na casa. E aí que são grandes emoções. Então, assim, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, estarmos aí nessa trama que cada vez vai ficando mais interessante, nesse drama, né? Nesse drama todo de vida que é tão comum a todos nós, não é? Então, que vocês fiquem com Jesus e até o nosso próximo programa. E daqui para frente vai ser só as revelações, porque é o auge da história, né? Então, que nós possamos estar juntos aí para participar junto da Evelina e do Fantini, dessas emoções profundas que vem falar a nossa alma também, né? Que tenhamos uma semana de paz, de alegria, que possamos estar aqui na próxima semana para estudarmos juntos. Fiquem com Deus, com Jesus, e a vida continua.